e naquele áudio eu procurei responder a pergunta: o que de fato significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré? Então, essa foi a ideia. Para isso, naquela ocasião, eu li um texto escrito pelo Lucas, texto de Atos, que eu vou chamá-los para lermos juntos agora. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, eu leio com vocês a partir do versículo 1 e vou até o versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Esse espaço aqui que a gente tem, você sabe, é um espaço em que nós aproveitamos a oportunidade para termos esse nosso encontro, essa nossa escuta atenta e graciosa, e também fazermos as nossas orações. A gente carece muito de espaços em que nós possamos ser ouvidos sem discriminação, sem julgamento, ouvidos com toda a escuta correta, uma escuta graciosa, uma escuta atenta, e também termos o nosso espaço de oração. Essa reunião aqui, ela tem como objetivo também o aprofundamento, uma reunião de aprofundamento, e nela eu estou tentando construir uma ponte para que a gente possa vencer esse gap, esse abismo que há entre o púlpito e a audiência. Por exemplo, para mim, não faz o menor sentido pregar e não ouvir o povo, não ter o feedback do povo. Eu não consigo compreender isso. E minha linha de raciocínio é a mesma da criação. Deus fez o gênero humano, Deus fez o ser humano no 6º dia. E quis estabelecer com ele comunicação. E você sabe que Deus ia se comunicar, ia se encontrar com o ser humano na viração do dia. Então, eu penso a mesma coisa, cara. Poxa, como é que eu posso falar durante um determinado período, todo mundo fica me ouvindo, entre aspas, né? Mas ninguém pode falar nada na sequência. Eu não consigo entender isso, cara. Porque, assim, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve. Então, entre eu e o que você ouve, tem muita coisa acontecendo. E eu sou muito interessado em saber o que está acontecendo. Eu já disse inúmeras vezes para vocês que eu me alegro profundamente quando vocês me contam que ouviram algo acerca do que eu disse, que eu penso assim, mas você ouviu infinitamente melhor do que eu consegui me expressar. E eu creio e atribuo esse fato de você ter ouvido com essa maravilha e graça a obra extraordinária do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, de fato, ele é o grande intérprete, ele é o grande tradutor, ele é o grande equalizador, e é ele que faz essa mediação entre nós, de tal maneira que eu digo algo e chega ao seu coração exatamente o que você precisa ouvir. Então, na sequência, eu gosto de ter esse feedback para saber o que Deus está fazendo em você a partir daquilo que eu tenho compartilhado. Então, esse nosso espaço aqui é exatamente para isso. É um espaço de escuta e também é um espaço de aprofundamento. Eu aprendi com um irmão chamado Richard Foster, da área da espiritualidade. Ele disse o seguinte, que a superficialidade é a maldição da nossa época. Nossa mais urgente necessidade não é a de um maior número de pessoas inteligentes ou talentosas. A nossa maior necessidade nesses dias é de pessoas profundas, entendeu? A gente carece muito de gente profunda, a gente está marcado pela superficialidade. Então, nesse momento, quando o Edgar chegou, eu o parabenizei por ter separado esse tempo para estar conosco, e era exatamente isso que eu estava pensando, porque é muito bom quando a gente investe no desenvolvimento da nossa consciência conforme o ensino do Evangelho. Eu tenho aprendido que aplicar-se no conhecimento muda o destino de qualquer ser humano. Fantástico. Então, todas as vezes que a gente se aplica ao conhecimento, a gente tem uma possibilidade magnífica de mudar o nosso destino. Então, o texto que eu tenho para ler com vocês é Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Passo a ler exatamente agora. E diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar,
até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, esse texto é um texto registrado pelo Lucas. O Lucas é um médico, ele é um grego, ele é um médico grego convertido e ele é um pesquisador meticuloso. Observe, por exemplo, o que ele escreveu aqui, ó, na biografia de Jesus, que leva o nome dele, Lucas capítulo 1, entre os versículos 1 e 4. Olha o que ele diz. Você perceber como ele é um pesquisador meticuloso. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. O Lucas é assim, ele é um pesquisador meticuloso, ele é um historiador in loco. Então, esse aqui é o segundo livro do Lucas. Segundo para nós, porque o primeiro, como disse, é a biografia de Jesus. Então, é o livro de Lucas. Atos. Lucas e Atos eram um rolo apenas. Eu disse isso lá no áudio. Era um rolo apenas. E eles foram separados cerca de 150 anos depois. E essa aqui é uma história escrita por um sobrevivente que foi marcado pela história. E o Lucas, eu sempre que posso chamo a atenção para esse fato dele ter um poder de síntese incomum. O Lucas sabe dizer muitas coisas com muita profundidade nas entrelinhas. Ele é fantástico. Então, todas as vezes que você lê o Lucas, você precisa lê-lo sabendo disso que acabei de lhe ensinar. Ele sabe dizer coisas profundas nas entrelinhas. Exemplo, vem comigo, retome ao texto de Atos capítulo 1. Olha só como é que ele diz muitas coisas nas entrelinhas. Ele diz que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Só isso aqui já é uma coisa magnífica. Por quê? Geralmente, quando nós não atentamos para o modelo que é Jesus de Nazaré, a gente faz exatamente o contrário. A gente se mete a ensinar aquilo que ninguém consegue verificar como vida em nossa vida. Ou seja, há uma discrepância entre o que nós tentamos ensinar e a vida que nós vivemos. Isso é uma coisa horrorosa, mas a gente não pode dizer que aprendeu isso com Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, primeiro ele fazia e na sequência ele ensinava, levando-se em consideração que ele é a palavra encarnada. Então, traduzindo, ele primeiro vive o seu próprio ensinamento, faz e depois ensina. É um negócio fantástico e magnífico. Infelizmente, aqui no Ocidente, a gente se mete a fazer o contrário. Então, a gente se mete a ensinar uma coisa que as pessoas não conseguem verificar em nossa própria vida. Isso tem um nome, já disse, é uma discrepância e uma incoerência. Mas o Lucas diz também que ele
começou a fazer. Olha que interessante, ele começou. Ora, se ele começou, precisa se dar continuidade. E se você observar, o nome do texto é Atos. Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos, que são os missionários, vão dar continuidade pelo Espírito Santo à obra de Jesus de Nazaré. É um negócio magnífico. O Lucas conseguiu dizer tudo isso e muito mais só nessa frase. E aí a gente, às vezes, passa batido assim, nem vê o que o cara estava falando. Ele só fez uma lógica invertida que diz muita coisa. Então, assim como no Evangelho, ele fala-nos acerca daquilo que Jesus começou a fazer, assim também o livro de Atos fala-nos acerca daquilo que ele continua a fazer e a ensinar pelo Espírito Santo. Vocês sabem que esse nosso encontro aqui, ele chama EBQ. Antes era Escola Bíblica de quinta-feira, mas agora com a quarentena a gente deu um outro nome, a Escola Bíblica da Quarentena, mas eu não precisei nem inventar esse nome, eu só copiei de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, se você observar o texto aqui, ó, versículo 3, o Lucas fala que ele também tinha um EBQ, entendeu? Bem antes de mim, ele já tinha EBQ dele, olha só. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, ou seja, com provas convincentes, incontestáveis, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. Rolou uma quarentena com os discípulos, cara. E nessa quarentena, Jesus deu 40 aulas para os caras. Nessas aulas, Jesus falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Pergunta é, o que é o reino de Deus? Melhor definição sintética que eu tenho para você, em síntese, é: reino de Deus é uma nova realidade em que tudo o que acontece glorifica a Deus. Tudo o que acontece é, de fato, o que Deus quer que aconteça. Isso é o reino de Deus. Mas só que coisa sensacional. E antes que as coisas aconteçam do lado de fora, reino de Deus é a soberania de Cristo no coração daqueles que creem. Ponto. Viu como é que é sensacional? Então, do lado de fora, as coisas acontecem como as coisas devem acontecer. E do lado de dentro, Deus já está entronizado no coração daqueles que de fato reconhecem Cristo Jesus como Senhor, único, magnífico. Então, Jesus, nessas 40 aulas, ensinou isso para os caras. 40 aulas incríveis. Então, imagine-se vivendo durante 40 dias com alguém que foi ressuscitado. Eu sempre disse para vocês que Jesus não ressuscitou. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ele foi ressuscitado. Porque ninguém pode ressuscitar. Se você morreu, como é que você vai ressuscitar? Pô, impossível, né, gente? Isso é o óbvio. Então, se você morreu, você não pode ressuscitar. Se você morreu, você só pode ser ressuscitado. Então, os alunos de Jesus tiveram contato com Cristo, com Jesus, já com o seu corpo glorificado, que não carregava mais nenhum sinal de morte, e eles passaram esses 40 dias sendo instruídos no projeto de Deus, nosso Pai, para a humanidade. Interessante que a pergunta que eu estou tentando responder naquele áudio, e aqui eu estou trazendo algumas coisas novas que eu não disse lá, é o seguinte: na minha pesquisa, eu observei uma coisa. Por exemplo, o adjetivo cristão, a pergunta que eu estou tentando responder é: o que de fato significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré? Essa é a pergunta. E eu observei que o adjetivo cristão aparece tão somente 3 vezes no Novo Testamento. Só 3 vezes, cara. Interessante, né? A gente usa essa nomenclatura às vezes, eu sou cristão. Mas se você pensar com um pouquinho mais de carinho, se você disser que é cristão, você tem muito mais pergunta para responder do que resposta para dar, entendeu? Então, o que acontece? Cristão só aparece 3 vezes no Novo Testamento, em Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 de Pedro 4, 16. A palavra, por exemplo, crente, aparece 12 vezes no Novo Testamento. Convertido, nenhuma vez. Interessante, né? A gente fala, eu sou convertido, mas não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Ao passo que discípulo aparece 250 vezes, que eu consegui contar. 250 vezes. Ora,
Se a palavra discípulo aparece no Novo Testamento 250 vezes, não deve ser à toa, deve estar querendo dizer alguma coisa. Então, a pergunta que nos sobrevém primeira é: o que é um discípulo? Discípulo é alguém que está sujeito à disciplina de um mestre, alguém que ouve e segue um mestre. Isso é ser um discípulo. Então, se discípulo aparece cerca de 250 vezes na Escritura, sobretudo no Novo Testamento, florescem aqui novas possibilidades de sentido. Por isso, de fato, saber o que significa ser discípulo é essencial. Por que é essencial? É a pergunta. Porque definir o discípulo é definir as suas relações com Cristo, para que se possa viver de modo coerente. Ora, se ser discípulo é estar sob a disciplina de um mestre, você precisa saber, de fato, como é que se vive de modo coerente com o seu mestre, porque o seu mestre te ensina e você segue após os ensinos desse mestre. Então, é preciso viver de modo coerente. Coerente com o quê? Coerente com a vontade do mestre. E a vontade do mestre é a vontade de Deus. E a gente sabe que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Só como é que é isso? O universo tem uma norma de funcionamento e de funcionalidade. Você já me ouviu dizer que todas as coisas do planeta, elas têm um telos e têm um ethos. O que é o telos? São duas palavras gregas. Telos significa finalidade e ethos significa comportamento coerente com a finalidade. Qual é o problema? Todos os seres no universo sabem qual é o seu telos e a sua finalidade existencial. Os únicos que não sabem somos nós, seres humanos. Por isso que a gente fica aí dando cabeçada na existência. Nós somos os únicos que não sabem a sua vocação. Aí a gente fica igual doido aí, ó, corre para lá, corre para cá, e acha que enchendo a geladeira de post-it vai resolver a vida, porque agora eu vou ser um cara organizado, vou organizar meu tempo, agora vai. Não vai nada, irmão, não vai. Para com isso. Para de ouvir os caras da autoajuda e pede ajuda do alto, entendeu? Para com isso, entendeu? Não vai rolar, só vai rolar o dia que você se reconectar com Deus, fizer as pazes com a Trindade, souber a sua identidade, viver conforme a sua identidade e a vontade de Deus, aí as coisas entram no eixo. Aí vai fluir, que é uma beleza. O que não necessariamente significa que sua vida vai ser um mar de rosas, nada disso. Estou dizendo que vai fluir, ou seja, independente das circunstâncias, as coisas vão acontecer no seu tempo e a contento. Não sei se vai ser hoje, amanhã, mas vai ser e vai fluir. Ponto. Então, quando a gente fala de vida coerente, nós estamos falando de uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, isto é, não cumpre o seu papel existencial. Traduzindo mais ainda, é uma perda significativa e irreparável de dons, talentos, faculdades, habilidades, uma perda vocacional, uma perda existencial. Então, agora que a gente sabe isso, a gente já tem mais condição de saber o que de fato significa ser discípulo. De fato, ser discípulo significa alguém que se relaciona e interage com. É uma pessoa em constante processo de transformação que também é feita agente de transformação. Guarde essa palavra. Processo. Nós estamos num processo infindável de transformação. É um processo inconcluso. Traduzindo, enquanto nós estivermos sobre a terra e sob o sol, entendeu? Nós seremos transformados todos os dias, entendeu? Todo dia, porque é um processo, não é mágica, não é no estalar de dedos. Então, todos os dias, se você estiver atento, todos os dias Deus quer lhe transformar cada vez mais a imagem do nosso irmão mais velho. E essa transformação é uma transformação de interioridade, é uma transformação de caráter. É isso que Deus quer fazer conosco. Esse negócio aí de Deus nos dar coisa para a gente ter, isso aí é outra coisa.
entendeu? Isso aí é outro tipo de pregador, entendeu? Isso é outra galera. Projeto de Deus comigo e com você é que nós fiquemos cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. Pegou a visão? Por isso ele deu uns caras à igreja chamados pastores, isto é, mestres, para que eles nos aperfeiçoem para a obra do nosso ministério. Pegou a visão? Esses caras sabem abrir o Novo Testamento e nos ensinar aquilo que Deus quer. E aí, à medida que a gente vai se adequando à vontade de Deus, a gente também, pelo Espírito Santo, vai sendo feito cada vez mais semelhante a Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. E a coisa vai ficando cada vez melhor. Então, nós que estamos nesse processo constante de transformação e também somos feitos agentes de transformação, a gente passa a ser também uma expressão de Jesus no mundo. Olha que coisa sensacional, cara. Deus te pega todo ruim, todo enjambrado, todo torto, todo alterado e começa a te processar, entendeu? E ele vai te moldando, e moldando, e moldando. E é um processo inconcluso. Todo dia está acontecendo. Porque aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, ele está nos transformando. Mas, ato contínuo, ele também nos torna agentes de transformação. E à medida em que somos agentes de transformação, nós também nos tornamos uma expressão de Cristo Jesus no mundo e para o mundo. Então, o que Jesus estava anunciando, por exemplo, nesse texto que li com vocês de Atos, capítulo 1, entre os versos 1 e 8? Serve, Jesus está anunciando aqui aos discípulos que eles passarão para um novo patamar de humanidade, traduzindo, usando a linguagem da tecnologia da internet, da informática. Os discípulos passariam por um upgrade. Olha que coisa sensacional. A gente vai para um outro patamar agora. Aí você fala, André, que upgrade é esse aí, irmão? É o seguinte, os discípulos seriam habitados e revestidos pelo Espírito Santo. Guarda essa. Habitados e revestidos. Habitados significa que o Espírito Santo vai morar dentro de nós. E revestido significa que o Espírito Santo vai vir sobre nós. Tem gente que não faz essa... não chego a dizer uma distinção, mas pelo menos ter essa percepção. Uma coisa é o Espírito morar em você. Isso é uma coisa. Outra coisa é o Espírito também estar sobre você, te revestindo de poder. Mas, que coisa sensacional. Aguenta aí que eu vou devagar. Hoje a água vai ficar mais funda aqui, entendeu? Hoje o boi vai vir inteiro. Depois vocês se viram aí para fatiá-lo. Hoje vai ser muita água. Prepara aí. Então é o seguinte, se liga na ideia. Jesus diz que os discípulos serão revestidos e habitados pelo Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, que abraçou o planeta em Gênesis capítulo 1, verso 2, preparando para o grito de luz, agora envolveria, tanto por dentro quanto por fora, os alunos do ressurreto. Então, o que quer dizer isso? Que ele não só ressuscitaria o nosso espírito, porque esse é o nosso problema, a gente aprendeu isso quando a gente leu Efésios capítulo 2, o verso 1, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então o Espírito não só vai ressuscitar o nosso espírito humano, como também se unirá a ele. Então o Espírito de Deus ressuscitou o nosso espírito, mas também se uniu a ele. Se você quiser saber mais sobre isso, guarde essa citação, 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 17. Agora, para isso, os discípulos precisavam obedecer a Jesus, eles precisavam ficar em Jerusalém, onde o Pai cumpriria a sua promessa. Então, o Espírito Santo, a começar pelos discípulos, se derramaria sobre todos os seres humanos, unindo-os com a Trindade e entre si. O que é o Espírito Santo nos unir com a Trindade? É nos fazer um com o Pai e um conosco. Isso tem um nome, chama unidade. Então, essa é a experiência da unidade. A gente conversou sobre isso semana passada. Então, é a experiência da unidade, da plenitude e de possibilidades que nem mesmo os profetas experimentaram. Só nós experimentamos isso. Vocês já pararam para pensar isso? Porque antigamente o Espírito Santo não habitava em ninguém constantemente, continuamente. O Espírito Santo vinha sobre alguém,
lhe capacitava por uma obra específica e extraordinária e depois se retirava. O Espírito Santo não morava continuamente em ninguém. Vocês se lembram daquele episódio em que Davi peca terrivelmente pelo pecado da lascívia, e ele, percebendo o que aconteceu com Saul, o que ele diz? Senhor, no Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha que coisa sensacional, porque o Espírito Santo não morava definitivamente em ninguém. Somente depois do Pentecostes, viu, Elias? Aquela pergunta que você me fez? Olha que coisa sensacional. Somente depois do Pentecostes é que o Espírito Santo veio morar definitivamente na raça humana. Isso é sensacional, isso nos possibilita unidade com Deus, porque só dá para ser um com Deus se a gente tiver o Espírito de Deus. João 17, Jesus fez essa oração, que nós sejamos um com Deus e um entre nós. Então, nos dá a possibilidade de unidade, de plenitude e de possibilidades. Então, trata-se aqui de uma mudança de padrão para a humanidade, um upgrade. Em outras palavras, a humanidade deixaria de ser tida como a raça rebelde, caída e consumida pelas trevas, para ser tida como a raça habitada pelo próprio Deus. Isso é sensacional. Aí Jesus nos dá uma atribuição, ele diz que nós seremos testemunhas. Observe essa parte que Lucas diz assim, tanto como e até. Guarde essas três palavras, tanto como e até. O que isso quer dizer? Que o nosso ministério como testemunhas, ele é um ministério simultâneo, ele é concomitantemente, porque às vezes as pessoas, quando conversam acerca de missões, elas pensam assim, não, primeiro nós vamos missionar aqui, depois nós missionamos ali, e depois que a gente tiver feito tudo isso, a gente missiona mais para lá nos confins da terra. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse tanto aqui quanto ali e além, ou seja, concomitantemente. Nós fazemos aqui, nós fazemos ali, nós fazemos além, tudo ao mesmo tempo agora, igual no disco do Titãs. Pegou a visão? É tudo concomitante, simultâneo. Então, qual é a ideia aqui? Perfeitamente possível participar e cooperar com o que Deus está realizando no mundo, sendo Cristo para o mundo a partir do lugar onde nós fomos postos. Essa é a ideia de sermos testemunhas. Eu vou aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Só quero chamar mais uma atenção para esse tanto como aqui, ali e lá. O que isso quer dizer? Que há mais abrangência agora para a ação ministerial de Jesus. Você sabe que quando Jesus estava aqui entre nós, encarnado, ele nunca saiu dos limites de Israel. Ele nunca conseguiu sair dali. Hoje em dia, nós podemos. Por isso que ele disse que nós faríamos obras maiores. Aí quando você lê isso a primeira vez, você fala assim, cara, como é que eu vou fazer um negócio maior do que o que Jesus fez? É lógico que não pode ser em qualidade, só pode ser em extensão. Jesus só conseguiu alcançar, andando a pé para lá e para cá, Israel. No máximo que ele foi, deu um rolezinho ali em Gadara, entendeu? Conversou com a mulher Cirofenícia, mas nada além disso. Eu e você, se a gente quiser, a gente pode pegar um negócio chamado trem, metrô, avião, burro, lombo de burro, jangada, cavalo, a pé. Mano, você faz o que você quiser, o avião te leva em qualquer lugar do planeta. Olha que coisa sensacional, irmãos. Você já parou para pensar num negócio desse? O avião te leva em qualquer lugar, tanto aqui, quanto ali, quanto lá. Traduzindo, você só não vai se você não quiser, só se você for rebelde. Agora, se você quiser, você aprende uma coisa que é assim, se você sair de onde você está exatamente agora, você pode chegar em qualquer lugar do mundo. O dia que eu entendi isso, irmãos, estava aí parado no meu skatinho, eu olhei e falei, cara, se eu sair andando daqui, eu posso chegar em qualquer lugar. E quem falou que eu não posso ir? Entendeu? Porque assim, vocês sabem, tudo aqui no planeta é de Jesus. Tem gente que não sabe disso, mas tem gente que sabe. Aí eu botei na minha cabeça o seguinte, mano, imagina que Jesus, sabendo do desejo que ele mesmo colocou no meu coração de pregar o evangelho em todos os cantos do planeta, vai que ele fala assim, André, eu sei que para viajar é difícil, né? Eu falo, eu que sei, sou do time dos pobres, nunca vou em lugar nenhum, então não tem férias, não tem nada, sou pobre. Ele fala, então, mas tem uns filhos meus aí que eu deixei uns negócios na mão deles para administrar. Vou acionar um deles aí, entendeu? Vou acionar um deles, amanhã tá lá para você desenrolar. Eu falei, que coisa sensacional. É assim que acontece, irmão. Então,
Aqui Jesus está falando o seguinte, que a abrangência da ação ministerial, ela ficou infinitamente maior. Agora a gente tem possibilidades de ir para todos os lugares do planeta. Eu aprendi algo com um irmão chamado George Whitefield. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores ao ar livre. Ele era um inglês. O cara era bom. Ele falou o seguinte, olha só, agora o mundo inteiro é a minha paróquia. Para onde o meu Senhor me chamar, estou pronto para ir pregar o evangelho. Eu falei, mas isso aqui é banana para macaco, irmão. Era tudo que eu queria ouvir, mas, cara, Jesus falou para mim, André, agora a missão é aqui, ali e lá. Eu falei, o quê? Mano, eu vou ficar soltinho no planeta agora, soltinho, onde ele me mandar eu vou. Por isso, irmãos, que a gente precisa fazer as coisas com consistência. Por quê? Nenhum de nós que está aqui nesse grupo que leva Jesus a sério sabe o que vai acontecer quando a reunião acabar. Então você tem que fazer as coisas com consistência, porque se acabar, acabou. Porque Deus pode falar assim, André, junta suas coisas aí, mete o pé e some, agora eu te quero em tal lugar. E aí? Aí eu pego meu passaporte e ralo. Me despeço de vocês, entendeu? Eu falo, irmãos, foi muito bom conversar com vocês, mas fui. Por quê? Porque a abrangência ministerial agora é por todo o planeta. Então, agora, do jeito que o Whitefield disse, o mundo inteiro é minha paróquia, entendeu? Eu confesso a vocês, vocês são meus amigos, eu tenho essa dificuldade, às vezes, por exemplo, de ser um pastor de igreja local, porque, poxa, não vou poder ir para lugar nenhum, como é que eu vou fazer? Eu não posso acreditar que o mundo é do tamanho da minha igreja local, é infinitamente maior, entendeu? É infinitamente maior. Eu sou muito grato a Deus pela possibilidade que Ele me dá de sempre estar percorrendo a criação e andando para lá e para cá, para você ter oportunidade de ver o que Ele está fazendo ao redor do globo. É uma experiência extraordinária. Então, esse aqui, ali e lá, fechando a ideia. O que quer dizer? É assim, a missão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de Deus é agora. A missão de Deus é o mundo, entendeu? Deus quer salvar a humanidade, e a humanidade está espalhada pelo globo. Então, onde tiver gente, a gente precisa encontrar os caras. O método de Deus somos nós. Quem somos nós? A igreja. A igreja é constituída de pessoas arrependidas que creem de fato que Jesus de Nazaré é Deus em carne que veio para nos libertar, entendeu? Essa é a igreja. E o tempo de Deus é exatamente esse, é o presente, é agora, por isso o presente é um grande presente. E para isso, a gente precisa de poder. Não dá para missionar, não dá para ser testemunha sem poder. E aqui, infelizmente, os discípulos e a gente também se equivoca, porque a gente acha que poder é para fazer milagre, e não é, entendeu? Poder não é para fazer milagre. Se você ler o texto bem, poder, na verdade, é para a gente ser quem a gente deve ser. Porque milagre, ele é efetivado pelo nome de Jesus, entendeu? Se alguém ainda ficou com dúvida, ou não sabia do que eu acabei de dizer, é só dar uma lida em Mateus, capítulo 7. Vem comigo. Vou reduzir um pouquinho a velocidade. Mateus, capítulo 7. Olha o que Jesus fala exatamente sobre isso. Porque vai ter uma galera, naquele grandioso dia, que vai passar vergonha, vai se ver em apuros, e vai querer sair com essa aqui para Jesus, ó. Porque os caras se achavam muita coisa, e naquele grandioso dia eles ficaram do lado de fora, e estão meio sem saber por que eles ficaram do lado de fora. E Jesus vai dizer para eles por que eles estão nessa situação. Mateus, capítulo 7, entre os versos 21 e 23. Note bem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que coisa sensacional. Tem muita gente que diz Senhor, Senhor, mas diz ao próprio Senhor. Olha que coisa interessante. Traduzindo, quem são esses caras? Os religiosos. Só pode dizer Senhor, Senhor para o Senhor quem acha que conhece o Senhor. Mas olha o que ele diz mais, verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Caramba, mano, traduzindo,
Os caras aqui na Terra eram grandes performáticos da religião. Os caras faziam e aconteciam, e tinha uma galera que levava fé nesses caras, porque eles faziam e acontecia. Só que chegou naquele grandioso dia, eles ficaram do lado de fora. Aí eles foram reclamar com Jesus: Senhor, mas no teu nome nós não fizemos esse show todo aqui da fé? Nós não fizemos? Nós não tínhamos programa lá na Bandeirantes, assim, nos canais fechados, que a gente pagava milhões. E como é que nós estamos do lado de fora? Ele falou assim, abertamente: eu nem sei quem vocês são. Rapaz, o dia que eu li isso aqui, eu deixei o humor rolando. Paguei uns 20 rolamentos. Falei, que coisa sensacional, cara. Porque tem muitos entre nós que creem porque veem. Ô, André, mas os caras fazem. Ô, irmão, eu estou vendo e não estou crendo. Porque nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos por fé. Está escrito, cara. Quem faz milagre não é o cara, é o nome de Jesus. Traduzindo, pra você pegar a ideia. Você pode estar num ambiente que é pura charlatanice. O cara é charlatão total. Sabe o que acontece? Se tiver uma pessoa naquele ambiente que crê, olha como é que Deus é sensacionalmente bom. Só ele consegue fazer isso. Porque eu já queria mandar fogo e consumir todo mundo, entendeu? Aí Deus não. Como tem um cara lá que crê, por amor e graça, o que Deus faz? Passa por cima do charlatão mentiroso, faz o bem para aquele cara que crê pelo nome de Jesus, entendeu? Olha que interessante. E Deus é tão bom que ele também ainda dá chance para o charlatão se converter. Caramba, mano, mas aí tá escrito aqui que nem assim os caras se convertem. Aí naquele dia eles vão dizer para o Senhor: Senhor, mas em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Nós expulsamos demônios, nós fizemos coisas extraordinárias, nós chegamos até mesmo a profetizar em teu nome. Como é que a gente está do lado de fora? É simples, vocês não são dos meus. Se vocês fossem dos meus, vocês estavam aqui dentro. Vocês só usaram o meu nome. Vocês eram estelionatários. Falei, caramba, irmão. Uma oração que nós deveríamos fazer hoje, eu já disse a vocês, só vou relembrar, era pedir assim: Senhor, Pai, sê misericordioso e salva o nome de Jesus. Olha que coisa interessante. Porque tem lugares, cara, que para autenticar a loucura e chancelar, os caras falam tudo que é em nome de Jesus. Aí todo mundo acredita. Então, assim, uma obra extraordinária que Deus poderia fazer, e seria ótimo se ele salvasse o nome de Jesus, entendeu? Para os caras não mais usarem o nome de Jesus. Mas é só Deus que sabe dessas coisas aí. Então, estou alertando vocês. Qual é o segredo? Poder não é para realizar milagres, porque o que realiza milagres é o nome de Jesus. O poder do Espírito Santo não é para fazer. O poder do Espírito Santo é para ser. Qual é o problema que a gente tem hoje? É que nesse frenesi de fazer, como a gente está numa sociedade que enfatiza muito e dá muita ênfase no fazer, a gente se esqueceu absolutamente do ser. Então, pergunta às vezes que as pessoas se fazem numa hora como essa: mas o que eu vou fazer? A real é o seguinte: não faça nada. Você não tem que fazer nada, você simplesmente precisa ser. Por isso é necessário poder. Para quem ouviu o áudio, sabe que eu disse o seguinte: geralmente a gente acha que testemunha é alguém que fala daquilo que viu ou que ouviu. Mas se a gente continuar com esse tipo de pensamento, não faz sentido a lógica do texto, porque o texto diz que a gente precisa de poder. Aí você pensa, para que eu vou precisar de poder para falar do que eu vi ou ouvi? Ninguém precisa de poder do Espírito Santo para falar isso, a não ser que Jesus esteja querendo dizer outra coisa com muito mais profundidade. E é exatamente isso que ele está falando. O que significa isso aqui? O poder, de fato, é para ser. Então, é assim: nós recebemos poder pela descida e consequente habitação do Espírito Santo em nós. E tal nível de convivência, ele nos confere o poder que nos permite manifestar a pessoa do Cristo por sermos tornados, por ação do Espírito, gente da maneira certa. O que é ser gente da maneira certa? É ser gente como Jesus de Nazaré. E como é que gente como Jesus vive? Gente como Jesus vive andando e fazendo bem como ele o fez. Atos 10, 38. Certo? Qual é o problema que a gente tem? É que fazer o bem, fazer bem feito o que Deus não mandou fazer é a pior coisa que pode existir. O que acontece?
Infelizmente, se a gente não tiver conectado com Deus, a gente começa a dar vazão aos nossos próprios pensamentos e aos nossos próprios projetos. Então, assim, não é incomum, eu creio que todos nós que estamos aqui no grupo já ouviu, assim, no começo do ano, alguém estar à frente de uma congregação e dizer assim, agora nós vamos orar pelos nossos projetos, afinal, janeirão, você tem que orar pelos seus projetos, né? Afinal de contas, você vai ter 12 meses, se tudo der certo, para cumprir os seus projetos. E nada melhor do que contar com Deus Todo-Poderoso para chancelar os seus projetos. Mas eu preciso te insistir, chamar atenção para uma coisa. Pior coisa do mundo é obter sucesso naquilo que Deus não mandou você fazer. Isso é algo horroroso, mano. Já viu um negócio chamado Torre de Babel? Os caras estavam lá no empreendimento extraordinário. Já ouviu falar do assalto, do roubo ali ao Banco Central de Fortaleza? Mano, foi um negócio sensacional, cara. Agora, que dia que Deus mandou os caras fazer aquilo? O cara pegou uma casa, falou que era uma empresa de jardinagem, cavou um túnel por debaixo da avenida, saiu no cofre, irmão, e pegou a própria terra que ele cavou o túnel e vendia como se fosse terra de jardinagem. Mano, isso é uma coisa excepcional. O cara usou a graça de Deus contra o Deus da graça e fez uma grande desgraça. Então, insisto com vocês, sem conexão com Deus, irmão, tome cuidado com as coisas que passam na sua cabeça, cara. Cuidado com esse negócio de, mano, tô seguindo meu coração, que a galera gosta de construir umas frases bonitas. Agora eu só sigo meu coração. Deus que me livre, rapaz. O dia que eu seguir meu coração, vier com esse papo aqui no estudo, todo mundo sai do estudo na hora, entendeu? Sai daqui agora que já era. Tô falando bobagem. Coração enganoso, irmão. Jeremias 17, entre os versos 7 e 9. Coração enganoso, entendeu? Não dê ouvidos ao seu coração, entendeu? Então, por isso que é necessária essa conexão, entendeu? Para a gente não ter sucesso, não obter êxito naquilo que jamais deveria ser sequer pensado, quanto mais levado a bom termo. Então, qual é o ensino de Deus aqui? Que o poder que os discípulos recebem, na verdade, quando o Espírito Santo desce sobre eles, é para que eles possam manifestar o Cristo ressurreto entre todos os seres humanos. Então, insisto, poder de Deus não é para a gente fazer, poder de Deus é para a gente ser, entendeu? Então, eu vou dar um break aqui, que eu estou empolgado, entendeu? E tem muita coisa para dizer, mas eu vou dar um break aqui, vou deixar vocês respirarem, vou abrir um pouquinho para as perguntas. Se vocês já quiserem fazer perguntas sobre o que eu consegui dizer até agora, essa é a sua hora. Então, você fica à vontade, pode fazer perguntas do áudio e do que eu disse até agora. Aí eu vou tomar uma água, vou te ouvir, e na sequência eu falo um pouquinho mais, porque tem muito para dizer, porque o texto é muito rico e é muito pertinente para o que a gente está vivendo agora. Tá certo? Então, vou fechar meu áudio, você abre o seu e eu quero te ouvir também. Só não podem falar todos juntos ao mesmo tempo, porque eu não sou Deus, não consigo discernir, né? E aí? Quem vai puxar o bonde aí? Ou vocês estão meditando aí? Quando o negócio fica tenso, ninguém nem respira. Fala aí, fala aí. Teve uma galera que me escreveu lá durante a semana, falei, irmão, o negócio estalou aqui. Eu falei, então. E hoje eu tô tentando falar coisas que eu não disse lá no áudio, já vi que eu tava empolgado aqui, eu falei, vou dar um break aqui, que senão a galera nem respira. Se quiser falar, pode falar. Não vou retomar aqui. Então, vou seguir em frente. Então, é o seguinte, essa palavra testemunha nesse texto aqui, quando a gente tem possibilidade de ler no original, ela é a palavra martureu. O que é martureu? É de onde vem a nossa palavra mártir, que é algo que, infelizmente, por influência dos nossos irmãos americanos, nós desaprendemos completamente. A gente não sabe mais o que é a dimensão do martírio na igreja. Traduzindo, ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo de morrer na igreja do Brasil hoje. A galera é tudo covarde, entendeu? Por quê?
por causa da questão da teologia da prosperidade. Ao invés dos pastores ensinarem as suas ovelhas como morrer com dignidade, os caras ensinam os caras agora como não enfermar, como não sofrer, entendeu? Como ficar rico. Aí, meu irmão, quando vem uma pandemia, todo mundo fica louco. Ninguém sabe o que fazer. Todo mundo fica dando cabeçada, entendeu? E eu tô falando da pandemia. Imagina quando se instaurar a perseguição. Quando a gente começar a ir preso, os caras começarem a arrancar a nossa cabeça, entendeu? Trucidar os nossos familiares. Como é que você acha que nós vamos ver um negócio desse? A galera não sabe o que é martírio. E a palavra aqui para testemunhas é martureu, que significa Marte, de onde veio essa nossa palavra em português, Marte. Então, essa é uma dimensão. A dimensão que eu trabalhei lá no áudio é outra dimensão, que era do ser um porta-retrato. O que é isso? É o fato de que você, como o Espírito Santo habita em você, está sobre você, você agora é uma testemunha de Cristo. Traduzindo, olhar para você é a mesma coisa que olhar para Jesus de Nazaré. É como se você e eu fôssemos porta-retratos de Cristo Jesus. Então, encontrar-se comigo, encontrar-se com você, é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Isso é magnífico, é de uma responsabilidade incrível. E é lógico, claro e evidente, que nenhum de nós dá conta de si mesmo para viver isso. Não tem como. Ainda que você quisesse, eu vou me esforçar, entendeu? Tem muita gente que acha que fé cristã é para a gente se esforçar para ser uma pessoa melhor. Muita gente fala isso. Aí eu fico ouvindo com atenção, fico vendo se é possível comentar alguma coisa, à medida que as pessoas vão andando comigo, aí eu posso dizer a elas, entendeu? Falo, irmão, isso não é fé cristã não, entendeu? Isso aí é mais pensamento positivo, cabe em qualquer outro lugar, menos na fé cristã. Fé cristã você não tenta fazer nada. Tem muita gente que fala, tô tentando, André. Mano, esquece isso aí, cara. Esquece esse negócio de tentar, porque se fosse possível tentando, não precisava Jesus vir aqui morrer no nosso lugar, e tampouco o Espírito Santo vir habitar em nós e vir sobre nós. Porque a gente estava conta sozinha, era mais uma questão assim, de boa vontade, de força de vontade, mas não é possível vivermos aquilo que Deus quer que vivamos sem o poder extraordinário do Espírito Santo. Então, acrescente isso à sua compreensão. Ser testemunha, de fato, é ser um porta-retrato, e por isso ser testemunha não é sinônimo de autobiografia. Pegou a visão? Quando você é uma testemunha de Cristo, não significa que você está falando de si mesmo, não, significa que você está demonstrando Jesus de Nazaré. Porque você sabe que o pecado, ele nos desconfigurou existencialmente. Então, todos nós somos gente da maneira errada. A nossa única possibilidade de ser gente da maneira certa é se Deus nos tomar em suas mãos e for nos moldando ao longo do processo. Aí a gente aprende a ser gente da maneira certa. Pegou a visão? Então, toda vez que a gente testemunha, a gente não está falando sobre nós, a gente está falando exatamente acerca de Jesus de Nazaré. E muito mais do que falando, eu só precisei usar isso como uma questão de linguagem, a gente está demonstrando. Então, testemunha nesse texto está tanto para narração quanto para demonstração. É muito mais o que nós somos do que o que nós falamos. Exemplo, não tem como eu não falar isso. É a mesma coisa, eu não preciso dizer para vocês que eu sou da etnia, eu sou negro, eu não preciso falar isso. Vocês estão vendo, tá na minha cara. Agora, muito estranho seria se eu chegasse e dissesse aqui para vocês que eu sou alemão. Pô, se você ia rolar, você enlouqueceu de vez, agora foi mesmo. Não tem como. E muitas vezes a galera que se diz testemunha de Jesus está fazendo exatamente isso, cometendo esse ato patético e ridículo, entendeu? Eles estão dizendo uma coisa com a boca que não pode ser verificado na cara deles. A cara deles está dizendo que eles são outra coisa, eles insistem em falar que não são. Pô, não pode fazer isso. A única maneira da gente se livrar disso é se o Espírito Santo nos tomar de tal maneira que todas as vezes que as pessoas se encontrem conosco, o que saia de nós seja reflexo de Jesus de Nazaré. Então é por isso, por exemplo, que as Escrituras, ao abordarem a natureza do discípulo, elas sempre enfatizam, em primeiro lugar, aquilo que ele é, antes de começarem a falar sobre aquilo que ele faz. Então, o ser precede o fazer sempre. Então, Deus, na verdade, ele está infinitamente mais preocupado com o que nós somos do que o que nós fazemos. Eu aprendi com Agostinho o seguinte: testemunhar não é algo que fazemos,
Testemunhar é algo que somos. Então, nós somos aqueles que vivem o que pregam para terem condições de pregarem o que vivem. Você pode perguntar, André, por que deve ser assim? Por que só pode ser assim? É simples, porque todos os circunstantes, eles veem claramente o que nós somos de fato. Então, nós, de fato, somos a única Bíblia que muita gente está lendo. Você sabe que o mundo não lê Bíblia, né? O mundo lê os caras que se dizem discípulos de Jesus de Nazaré. Porque nós é que dizemos que esse texto é verdade, nós é que dizemos que Jesus de Nazaré é o Senhor, nós é que dizemos que ele é o nosso professor. Ora, então todos os caras que estão olhando para nós estão esperando ver em nós aquilo que nós dizemos ser a verdade. Ver encarnado, não é só da boca para fora. E isso tem todo sentido, porque é uma questão de coerência. Eu aprendi com um camarada, um americano, chamado Benjamin Franklin, que o bom exemplo é o melhor sermão. O bom exemplo é o melhor sermão. E nada manifesta mais nitidamente o nosso sistema de valores do que as nossas ações. Há uma irmã que eu respeito muito, ama missões, o nome dela é Alnauzira Nascimento. Com ela aprendi o seguinte: o exemplo ele pode ser tanto uma mensagem que fala ao coração das pessoas ou uma negação da verdade. Entendeu? O exemplo pode ser tanto uma mensagem que fala ao coração das pessoas, como uma negação da verdade. É o exemplo de vida, é tudo que a gente tem. Falar, qualquer um fala, irmão. Tem um montão de gente falando aí, é live que não acaba mais. Agora, qual é o exemplo que essa pessoa traz? É um exemplo que fala ao coração, ou é um exemplo altissonante contra a verdade? É um exemplo anticristo? Esse é o problema. Qual é a questão aqui? Por que a gente precisa ser coerente? Por que a gente precisa, de fato, ser? Porque certas mensagens, elas só são compreendidas quando o mensageiro se torna verdadeira encarnação da mensagem. Pegou a visão? Então, antes que você abra a boca no púlpito, mano, quando você chegou no ambiente, seja onde for, o cara já tem que ver a mensagem gravada em você, entendeu? Que aí depois, quando você começar a falar, o auditório todo fala assim, não, pode crer, velho, quando você chegou eu já vi que você era assim mesmo, você só corroborou a mensagem, se você também não tivesse falado nada, a gente já tinha entendido, tá na tua cara, entendeu? Agora, chegar exalando uma mensagem, entendeu? Vibrando uma mensagem, chegar lá no púlpito depois, querer falar outra, só se o cara for muito ator, cara, tem que ser muito artista para conseguir fazer um negócio desse, entendeu? Porque não tem como. Tudo no cara fala, entendeu? Então, me lembro de um irmão chamado Stanley Jones, quando ele falou assim, eu não sou pregador, eu sou uma testemunha, traduzindo. Insisto, a questão nunca foi performance, a questão é identidade profunda de ser. Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Por isso Jesus disse, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então vocês receberão poder para testemunhar, com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até os confins da terra a respeito da minha morte, da minha ressurreição. Então, o poder do Espírito Santo, ele nos torna e nos transforma na mais bela expressão da graça de Deus. Então, qual é a ideia para a gente fechar por hora nesse ponto aqui? Deus, ele não só espera que façamos a sua vontade, mas ele está conosco para que a realizemos. Por isso, aquele texto de Mateus 28, verso 20, para nós é muito caro. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uma coisa era Deus falar assim, André, eu quero que você faça a minha vontade. Eu falei, pô, então vou tentar. É só que eu posso fazer. Pô, o senhor quer, mas primeiro que eu nem sei o que é. Eu nem tenho discernimento para saber. Segundo, que eu não tenho condição, né, Deus? Só sabe que meu negócio é pecar, né? Meu negócio é pecar, assim, com força. Agora, fazer tua vontade, eu vou me esmerar, vou tentar, vou me esforçar. Não é assim. Deus, ele não só espera que façamos a sua vontade, mas ele está conosco para que tenhamos condição de executá-la a contento. Como é que ele faz isso? Nos revestindo de poder. Poder do Espírito Santo
é que nos dá condições de ser. Então, o nosso chamado é para ser. Pessoal, interessante. Por quê? Porque quem faz é Deus. Então, nosso chamado é para ser, e Deus é quem vai fazer. Encerro esse momento dizendo o seguinte: o ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer, e o ser faz. Você nem se dá conta de que fez, porque você é, entendeu? Você é. Então, mano, qualquer coisa que você fizer será feita do jeito de quem é. Pegou a visão? Então, o ser precede o fazer. Traz esclarecimento para o seu fazer. E o ser faz, você nem se dá conta. Por isso que sempre que eu posso, eu insisto com vocês no fato de que, se você não sabe a sua identidade, procure um lugar silencioso, procure ter os seus encontros no secreto com o Todo-Poderoso, para que ele lhe revele a sua identidade. Porque se você souber quem você é, você terá esclarecimento para a sua execução, entendeu? Mas primeiro você tem que saber quem você é. E se você souber quem você é, você faz sem mesmo saber que fez. Vai ser natural, vai fluir de você, com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Agora sim, paro aqui e vou abrir novamente para ouvi-los, se quiserem, e depois eu falo um pouquinho mais, porque hoje eu estou empolgado. Quem quiser falar, pode. Boa noite, né? Então, uma das coisas que eu fiquei pensando desde que eu ouvi o áudio e ouvindo agora de novo essa última ênfase que você deu, no áudio, se eu não me engano, você coloca o exemplo de estar como se fosse numa escada, só como se fosse um elevador, né? E que de fato a gente. E agora com essa fala e com tudo mais, é muito. Não sei se eu entendi direito, mas fala bastante a respeito daquele versículo que fala sobre permanecer, sabe? Que os frutos vão acontecer pelo poder do Espírito Santo. E isso que você falou também a respeito da identidade, é porque eu vim de um ambiente onde, quando falava sobre o poder do Espírito Santo, logo eu associava, assim, pela demonstração que acontecia, era tipo, cair no chão e, enfim, aquela festa toda que acontecia. É... então, trazendo agora, eu acho que isso nos chama mais para responsabilidade, assim, também, de certa maneira. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando, e que eu ainda estou pensando a respeito do último que eu tive presencial, a gente falou muito sobre a questão da linguagem, de como falar e tudo mais. E que é muito importante mesmo, assim, sabe? Só que eu fico pensando, poxa Deus, porque eu fiquei pensando também, poxa Deus, eu estou estudando por uma profissão em que eu estou aprendendo o tempo todo a como ouvir. Eu, naturalmente, tenho entendido que eu sou mais de ouvir do que de falar, assim, sabe? E aí eu fico pensando, onde eu me encontro nisso tudo, Deus? E agora você falando essas coisas, me dá a sensação de que eu estive muito tempo querendo fazer algo e sempre indo de encontro a fazer algo, a fazer algo, a fazer algo, quando de fato é só ter a ciência de que o Espírito está em mim e está sobre mim, e que as coisas daí vão fluindo naturalmente, assim, pelo poder do Espírito, e não pelo poder do que o Edgar pode fazer. E graças a Deus por causa disso, porque ia ser muito ruim. Preciso concordar com você, Edgar. Ia ser ruim demais, entendeu? E esse ruim demais se aplica exatamente a mim também. Tudo que a gente bota a mão fica horroroso, fica horrível. Começando do começo, Edgar, você chegou na hora certa, trouxe a ilustração perfeita. Eu estava aqui pensando se eu havia dito, porque são coisas, às vezes, que são reincidentes, e eu não sei se disse lá, se não disse. Questão da escada. Foi perfeito. É isso aí mesmo. Vida cristã é como subir uma escada, mas não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então, sua compreensão está perfeita.
É exatamente isso. Aí a questão é, tem gente que ainda pergunta assim, André, se a vida cristã é como subir uma escada, mas não sou eu que, pelos meus esforços e empenhos, subo a escada, mas é o Espírito Santo que me leva, ou seja, é a escada que me leva, qual é o meu papel? Aí eu digo para o cara com toda a paciência, o seu papel é permanecer na escada. Aí ele fala, mas permanecer como? Ainda tem que explicar o que é permanecer. Aí eu falo, permanecer parado, filho. Já viu parado? Você fica assim, estático. Aí o cara fala assim, mas eu não posso mandar um walker, não, Michael Jackson? Porque tem uns caras que ainda conseguem fazer. Pensa, escada rolante, ela te leva para lá. Aí o cara consegue andar para trás na escada rolante, porque nem parado ele consegue ficar. Aí, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que até mesmo permanecer na escada não nos compete. É o Espírito Santo que nos faz ficar quieto lá na escada. Olha que coisa sensacional. Traduzindo, quando Edgar usou a palavra responsabilidade, eu tive que concordar com ele, porque assim, mano, chega uma hora que você fala assim, mano, eu vou ficar nessa parada de zoeira até quando? Até quando eu vou ficar nessa zoeira assim? Porque se o Espírito Santo faz isso tudo, mano, eu tô atrapalhando demais. Não é pouco, não. Agora, a pergunta é, como é que a gente atrapalha demais o Espírito Santo assim, cara? Já parou para pensar nisso? Porque, assim, o que acontece? Nós somos da igreja. Então, na igreja, acontece um negócio interessantíssimo. Por quê? O pai fez o que fez sem ajuda de ninguém. Foi lá e fez. Falou assim, haja luz, houve luz. Entendeu? E terminou a criação lá nos 6 dias dele, no 7º descansou, tá tudo certo. Ponto. Aí depois de muito tempo ele enviou o filho dele. Aí o filho dele já sofreu oposição, ele tinha uns amigos, mas tinha muito mais gente que queria matá-lo. O negócio foi tenso, entendeu? Mas fez o que fez. Ele falou assim, está consumado. Só que aí tem um detalhe. Existe a economia da Trindade, ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, nós que somos da igreja, estamos na dimensão do Espírito Santo. Então, na dimensão do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo é uma pessoa. E como ele é uma pessoa, ele reage à comunidade. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, suponhamos que esse estudo, de algum modo, tocou a todos nós, e no final a gente fala assim, aí André, Michelin, na moral, vamos ter um tempo de oração aqui, vamos nos quebrantar na presença do Senhor, vamos confessar os nossos pecados, e a partir de hoje, mano, a partir de hoje nós vamos levar o Espírito Santo a sério, nós vamos obedecer a Deus, vamos parar com essa palhaçada. Ou você não imagina o que podia acontecer, irmãos. Meu Deus do céu. Por quê? O Espírito Santo reage à comunidade. Se nós oferecermos oposição ao Espírito Santo, o que ele vai fazer? Não faz nada. Continua acontecendo o espetáculo, a performance, o gelo seco e tal, mas não quer dizer que a ação de Deus vai se manifestar ali, porque não há espaço. Ao contrário que, quando nós dizemos amém, as coisas fluem com uma extraordinariedade incrível. É o que o Edgar falou, as coisas fluem com naturalidade, entre aspas, uma naturalidade sobrenatural, e com espontaneidade. Você não faz força, as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, Edgar, é por aí mesmo. E o texto que você citou, muito bem, vou deixar aqui para geral, é o capítulo 15 de João, entendeu? Eu tenho até alguns áudios gravados nesse texto, eu só não sei se já estão dispostos, eu vou dar uma checada, se não tiver eu disponibilizo. Eu tenho várias mensagens gravadas nesse texto, que é um texto muito rico. Então tem um retiro, tem até um irmão que participa aqui conosco, foi na igreja dele lá em São Paulo, eu participei, e se eu não estou equivocado, eu falei três ou 4 vezes nesse mesmo texto, ou seja, cada uma das vezes era uma abordagem diferente, era uma ênfase diferente. Então, o texto é exatamente esse de Lucas 15, entre os versículos 1 e os versículos 17, entendeu? Dá uma lida, e vocês vão aprender bastante, e depois vocês me ouçam no áudio respectivo. Senhor Edgar, muito grato pela sua contribuição, pela sua participação, foi muito apropriado e pertinente. E aí, como você falou também da sua área de formação, e se não me trai a memória, psicologia, você disse muito bem, você é um cara da escuta. E eu preciso te dizer o seguinte, Edgar, já entrando um pouco na questão de vocação, para todos que estão me ouvindo agora, é o seguinte, a gente não vai para a faculdade, por exemplo, para a gente descobrir a nossa vocação. É exatamente o contrário. A gente vai para a faculdade porque a gente já sabe a nossa vocação e a gente está procurando só um instrumental para aperfeiçoar a nossa vocação de modo que a gente seja mais efetivo no exercício dela. Ponto. O Edgar já descobriu um pouco disso. Então, Edgar, a parada é o seguinte,
Nosso mundo hoje, mas carece absurdamente de gente que exercite uma escuta atenta e graciosa. Eu, por exemplo, quando as pessoas vêm conversar comigo, eu fico lá quieto um tempão, umas 3 horas, assim, ouvindo os caras saem da conversa felizão. Pô, André, muito bom conversar com você, mano. Caramba, bonzão. Eu falo, pô, mano, não falei nada. Eu fico só ouvindo os caras. É porque ninguém ouve ninguém, entendeu? Ninguém ouve ninguém, mano. O nego só quer falar e fala e fala e fala. Aí o cara começa a querer falar, o outro já vem trucidando as ideias dos caras, é uma brigaiada danada. Não dá, mano, não tem como. Ainda mais agora que inventaram esse negócio aí do lacrar, entendeu? Lacrar, o que significa lacrar? É acabar com a conversa. Mas o que é maneiro na fé cristã? É nunca acabar a conversa. Por exemplo, imagina, você casou com alguém, aí você dá uma lacrada lá na pessoa que você casou. Mano, acabou o casamento. Entendeu? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente só pode casar com quem você conversaria pela vida inteira. Como é que você vai trazer a lacração pro seu casamento? Você destrói o negócio todo, rapaz. A maneira é ficar conversando. Igual aqui, a gente conversa às vezes 2 horas e meia e na semana que vem ainda tem mais. Entendeu? É um negócio muito doido, velho. A gente conversa, semana que vem ainda tem mais. A gente conversa mais, e depois ainda tem mais e nunca acaba. Entendeu? Então, essa é a lógica. Então, Edgar, entrega de fato a sua vocação para Deus, entrega o seu curso na mão dele, cara, para que ele possa te usar, entendeu? Porque quem vai fazer é ele, entendeu? Quem faz é ele. Então, se você exercitar essa escuta atenta, essa escuta graciosa, mano, você não imagina quanto bem as pessoas que tiverem contato com você vão experimentar, entendeu? Porque, infelizmente, é o que mais carece e o que mais falta na nossa sociedade hoje. A gente está numa sociedade, as pessoas são muito falantes, entendeu? Só tem falante, cara. Exemplo, semana passada a gente conversou um pouco sobre oração, eu vi o quanto vocês ficaram tocados pelo que a gente conversou, e eu estava vendo o vídeo, eu sempre vejo, já vi algumas vezes, aliás, estava vendo todos, fiquei feliz com o que eu vi que vocês falaram também, e há muito para a gente conversar sobre oração. Um dia eu vou voltar. Tem algumas disciplinas espirituais que eu quero apresentar a vocês, e uma coisa que a gente carece muito hoje é o seguinte: infelizmente, alguém botou na nossa cabeça que oração é sinônimo de oratória, entendeu? Que é para ficar falando. Então, cara, você não sabe o estrago que isso fez com a gente. Não há espaço de escutar, entendeu? Eu me lembro que semana passada eu sugeri a vocês que lessem o Abacuque. E eu disse a vocês que oração, na verdade, é quando há silêncio. Uma oração que não nasce do secreto, mano, é só verborragia. É só da boca para fora. Oração, ela nasce do silêncio. É Deus falando contigo e depois você reage. Entendeu? Então não tem nada que ver com palavra bonita, com palavra certa. Não, tem que ver com expressão do coração. Aí eu digo, como é que vai haver expressão do coração se não há silêncio? Se não há reclusão? Se não há um tempo significativo de pausa? Não tem oração, tem multiplicação de palavras, entendeu? Então, um dia a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, retomando ao meu irmão Edgar, seguinte, invista na questão da escuta atenta e depois você me conta o que aconteceu. Certo, Edgar? Obrigado pela sua contribuição, obrigado pela participação. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra, pode. Então, enquanto vocês não falam, eu vou falar mais um pouquinho, que eu estou com muito para dizer. Sobre essa questão do fazer, irmãos, o que acontece conosco? A gente está mergulhado num sistema, a gente está num mundo de produtividade, entendeu? Mundo de produtividade. Então, mano, você nunca vai encontrar por si mesmo, de modo assim, natural, um espaço para você ficar calmo, um espaço de tranquilidade que você possa investir no seu ser, entendeu? Um espaço de silêncio, isso não existe, entendeu? Muito impossível, impossível. Não tem. Então, por isso que você deve ter mais atenção para essas coisas, entendeu? À medida em que a gente for conversando lá no nosso encontro sobre vocação, eu vou falar sobre isso, sobre a questão do valor das disciplinas espirituais, entendeu? Para a nossa formação. Porque o que acontece, historicamente falando? Desde a reforma, a gente ganhou algumas coisas e perdeu, infelizmente, muitas outras. Por exemplo, o que a gente perdeu?
A gente perdeu os ensinamentos dos pais da igreja, porque você sabe que até o ano 322, a gente se reunia nas casas. A gente se reunia primeiro lá no pátio do templo. Aí os caras nos expulsaram, a gente foi para as casas. Aí os caras tomaram as nossas casas, a gente se escondeu na floresta. Aí os caras nos perseguiram nas florestas, a gente foi para as catacumbas, porque a gente descobriu que os romanos eram supersticiosos, eles tinham medo de fantasmas. Como a gente sabe que o fantasma não existe, a gente ficava lá nas catacumbas tranquilinho. A gente viveu assim, ó, muito tempo. A gente viveu assim 300 anos. Tudo era simples, cara. A gente fazia tudo na simplicidade da casa, era tranquilo. Aí o capeta encontrou um cara chamado Constantino. Aí desgraçou tudo, entendeu? Isso lá no ano 300. No ano 1517, ou seja, 1.200 anos depois, agora você imagina, 1.200 anos depois, o negócio estava insuportável. Aí Deus levantou os nossos irmãos, os reformadores, naquele movimento da reforma e tal, e a gente tentou colocar a igreja nos dias dos apóstolos. Foi isso que a galera tentou. Só que tinha muito mais coisas para ser feito. Eu nem vou começar a falar sobre isso aqui, porque senão a conversa não acaba nem ano que vem, entendeu? E aí, nisso, cara, o que aconteceu? Só foi feito um regime no cristianismo. Só isso, que era o cristianismo fez um regime, entendeu? Fez uma bariátrica no cristianismo. Mas você sabe que se não cuidar, depois engorda. Mano, você não imagina como é que o negócio está hoje. Entendeu? Então a gente perdeu o ensinamento dos pais da igreja, a gente perdeu os ensinamentos dos pais do deserto, a gente perdeu a questão da mística, a gente perdeu um montão de coisas, cara. A gente perdeu muita coisa. Então, por exemplo, se você prestar atenção, se você leu, por exemplo, assim, um livro que foi escrito por um camarada, às vezes, que é de fé católica, e eu não vou especificar o tanto quanto, você percebe que os caras têm muito mais ternura. Você lê um livro de teologia protestante, mano, é só cérebro, entendeu? E aí aquilo começa, sem que você perceba, aquilo vai ficando frio. Por exemplo, eu já estive lá, posso falar com propriedade, igual seminário. Mano, os caras às vezes investem só na formação, entre aspas, teológica do cara, mas esquece da formação do cara no que diz respeito à devoção, devocionalidade. O cara entra, entre aspas, crente e sai incrédulo, entendeu? O cara sai incrédulo. Por quê? Porque ele começa a ter contato com outras questões, por exemplo, às vezes que ele poderia, se ele fosse um bom estudante autodidata, ele saberia disso. Aí ele começa a ter contato com outras informações, perde a fé. Entendeu? Por quê? Porque não foi ensinado a ele a questão da devoção. E isso tem reflexo na igreja hoje. Tem muito cara no púlpito que não crê em nada, mas ele tá lá, tem que garantir o salário dele, né, cara? Entendeu? Bom é quando você termina de ouvir qualquer mensagem que for, meu irmão. Entendeu? Você tem que sair daquele negócio crendo infinitamente mais, entendeu? Um dia desse eu vi isso, falei, caramba, cara. Entendeu? Qualquer cara que me ouvir tem que terminar o sermão crendo, entendeu? O cara tem que terminar esse negócio falando, meu irmão, eu creio em Jesus mesmo e é isso aí mesmo. O cara não pode terminar incrédulo, entendeu? Por isso que quando eu falo algumas coisas que falo com vocês, eu me sinto mal, porque elas são necessárias serem ditas, são denúncias, mas não para desviar ninguém. Pelo contrário, é para você abraçar o certo, entendeu? Eu sei o certo, eu tenho noção, eu não sei tudo, mas eu tenho já uma boa noção do que é o certo. Por isso que eu detesto com toda a força do meu ser a caricatura, entendeu? Muito do que está posto hoje, que tem um nome de igreja, nunca foi igreja. É uma usurpação. Por exemplo, uma expressão que eu tenho usado recorrentemente é o seguinte, a gente está num tempo de sequestro semântico. O que é isso? As pessoas tomam palavras e empregam as palavras, mas elas não significam o que devem significar. É igual a igreja. Mano, igreja é igreja. Igreja não é o que às vezes a gente encontra dentro. Você fala assim, caramba, mano, o que está acontecendo aqui, cara? Entendeu? Você ouve infinitas coisas, menos o evangelho. Então, por exemplo, há um sequestro também do termo evangélico, entendeu? Já disse inúmeras vezes para vocês que evangélico é aquilo que carrega a essência do evangelho. Mano, o cara fala assim, eu sou evangélico. Tá, mas cadê o evangelho aí na sua vida? Por que eu não vejo isso sendo manifesto? Então, é um sequestro semântico, entendeu? Então, muito do que a gente tem hoje sob a nomenclatura igreja, nunca foi igreja nos moldes do Novo Testamento. É só ler. É só ler que você fala assim, caramba, mas isso aqui está muito longe. E aí o nosso desafio é chegar o mais próximo possível. Para isso, a ênfase aqui hoje é essa, não dá
para viver o que deve ser vivido, não dá para ser o que devemos ser sem o poder do Espírito Santo. É impossível, não tem como. Qual é o problema? É que em vários ambientes o Espírito Santo já foi abafado e faz décadas. Em alguns lugares faz até séculos, mas as coisas continuam acontecendo. Então esse é um problema, porque dá para fazer a coisa acontecer sem o Espírito Santo. Entendeu? Dá para fazer acontecer. Agora, a questão é o seguinte, é lógico, claro, é evidente que isso não vai glorificar Deus em absolutamente nada, mas dá para fazer acontecer. Agora, para as coisas serem conforme o Espírito de Deus, a gente precisa primeiro se entregar ao Espírito de Deus. Tá certo? Então, alguém quer tecer algum comentário? Quando você, no começo, ou no final, acho que foi o comentário do pastor Carlos, que falou sobre a questão da diferença de ser e fazer, que quando a gente quer fazer, a gente desprende muita energia desnecessária. Acho que você comentou no finalzinho e ele deu uma redondada mais naquilo lá. Eu acho que como a gente começa a desvincular daquele de fazer, que às vezes a gente quer dar aquele empurrãozinho, né, que você fala assim, é melhor ser empurrado do que ir na frente. Como é que a gente freia o impulso na gente de a gente, não, eu tenho que começar a fazer isso? Como é que a gente consegue frear esse impulso de dar um start antes da hora e esperar o tempo certo? Excelente pergunta, Abel. Excelente pergunta. Como é que eu vou responder isso? Abel, sabe o que acontece? Eu só posso responder a partir da minha experiência. Eu não faço a menor ideia, porque eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim. Por exemplo, assim, eu sou literalmente, estou confessando aqui para quem ainda não percebeu, eu sou o cara que sou empurrado por Deus, irmão. Se fosse possível ver Deus, entendeu? Você ia ver Deus assim, ó, com as duas pernas em mim, assim, me empurrando, porque essa palavra impelido no texto bíblico, de Mateus capítulo 4, é literalmente empurrando. E o irmão Shed, ele pode falar, né? Eu não posso não, porque eu ainda não tenho 70 anos. Ele pode, ele fala, ninguém contesta. Ele falou assim, nós não precisamos de uma grande chamada, que a gente precisa de um grande chute no traseiro. Eu falei, o doutor Shed soltou essa. Então é o seguinte, cara, é cessar todas as atividades mesmo, cara, você não faz nada. Agora, enquanto você falava, eu pensava o seguinte, Abel, vamos dar mais um passinho para trás. Por que tem isso no coração, assim? Por que a galera tem esse desejo de fazer coisas? Eu disse há pouco que a gente está... Será que isso não seria um reflexo da sociedade que a gente vive? Da alta produção, da produtividade? Entendeu? Só que, se a gente tomar as metáforas assim do Novo Testamento, sobretudo de onde o nosso irmão Edgar nos deixou, tem duas. É a da videira, que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, e nós permanecemos nele. Ele diz com toda clareza, a vara não dá fruto de si mesma. Olha que coisa sensacional, a vara não dá fruto, ela fica lá, mas não é ela que dá o fruto. E todos nós, assim, por mais que a gente seja da cidade, eu vim do campo, então eu sei, árvore frutífera não faz força para o fruto sair. Então, assim, não dá, é natural, na hora certa acontece. Por exemplo, hoje, Abel, eu tive um insight do seguinte, eu olhei para a minha vida assim, mas foi assim, sei lá, cara, num segundo eu vi isso tudo. Cara, eu vi que todas as coisas fluem na minha vida, elas acontecem, mas não no tempo que as pessoas acham que deve acontecer. É um tempo completamente diferente, completamente diferente. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e sei a história de cada um de vocês que estão aqui nessa tela. De todo mundo, cara. Agora, para eu saber a história de todo mundo que está aqui nessa tela e o contato que eu tenho, cara, levou 22 anos. Tem gente que acha isso inconcebível. Por exemplo, nesses ambientes neopentecostais, mano, impossível. Os caras não sabem esperar nada, os caras só sabem fazer. Então, nesse caso, eu te chamei para dar um passo para trás para pensar assim, peraí, será que você não está sofrendo uma influência, uma pressão muito grande de um determinado ambiente para fazer coisas? Sendo que talvez o maior desafio da vida agora é exatamente esse, cara, não sou eu que faço.
O meu chamado não é para fazer, o meu chamado é para ser, entendeu? Só que nesse processo, por exemplo, usando novamente o ambiente neopentecostal, é um ambiente que, mano, você tem que fazer as coisas para ontem, entendeu? Tudo você tem que fazer. Você tem que trazer gente, você tem que fazer célula, você tem. Mano, não dá para viver assim. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade cristã, entendeu? A espiritualidade cristã é a espiritualidade da urgência, mas não é da pressa. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. A gente tem urgência, mas a gente não tem pressa. São coisas distintas. Urgência significa que eu sou diligente em obedecer a Deus. Deus me dá um comando, eu estou ali, pronto. Mas eu não tenho pressa, no sentido de apressar a Deus. Vou usar, assim, uma linguagem que a gente compreende com facilidade nos nossos ambientes. Eu não fico dando ajudinha para Deus. Já viu? A galera que gosta de dar uma ajuda para Deus, estilo Abraão. Dá ruim, entendeu? Então, Abel, eu creio que é bem uma questão de checar o coração. Checa o coração, vê por que há essa necessidade, por exemplo, de fazer coisas. Porque mais do que isso eu não posso responder, porque eu não vivo assim. Tudo na minha vida fluiu. Quando eu vi, estava acontecendo. Tudo na minha vida é o processo inverso. Exemplo, eu já vi gente que planta uma igreja, ele vai lá, constrói tudo primeiro, depois ele fica caçando gente. E eu sou exatamente o contrário. Entendeu? Eu tenho um montão de gente, eu só não tenho lugar. Eu não tenho lugar nenhum. Entendeu? Eu nunca tive. Eu não tenho. Mas se eu falar, ó, a reunião vai ser sentado no papelão em tal lugar, todo mundo aparece lá. E eu conheço gente que tem lugar, tem tudo, mas não tem gente. Eu falo, que doideira, porque os caras estão fazendo. Eu não, eu só estou sendo. E Deus se encarrega de fazer. Então eu entro no fluxo dele, eu não faço nada, eu só me deixo levar pelo fluxo de Deus. Entendeu? E agora, para se deixar levar pelo fluxo de Deus, pode ser a pergunta de muitos aqui, é o seguinte, só dá para se você estiver morto. Entendeu? Só dá se você estiver morto. Porque enquanto restar energia em nós, a gente vai contra Deus. Não tem como. Então, eu penso que o primeiro trabalho, assim, da vida de um discípulo, não tem jeito, velho. Ele precisa vir e morrer. Primeira coisa, vem e morra. Porque depois que você morre, Deus tem todo o espaço de executar o que Ele quer. Mas enquanto a gente estiver vivo, mano, não adianta. Nosso coração vai pregar uma peça em nós, a gente vai querer satisfazer aqueles desejos antigos que a gente sempre teve, vai colocar Deus para trabalhar para nós, entendeu? A gente vai até orar, mas nunca para se submeter à vontade de Deus, mas muito mais para dar conselhos para Deus. Ó, Deus, aqui minha lista sensacional que eu fiz, ó. Basta o senhor botar o seu nome aqui embaixo e tudo vai acontecer, porque o senhor sabe que eu sou um bom planejador, né? O senhor sabe que eu sou bom nesse negócio, mas assim, como eu não tenho poder para fazer, estou sabendo aí que o senhor é todo poderoso, estou fiel aí no dízimo, então é um bom momento para o senhor me abençoar. Aí fica essa loucura, entendeu? Então, fechando, dê esse passo para trás, tente notar, assim, quais são as pressões que estão sobre você, quais são os ensinamentos, talvez, que você tenha abarcado, que estão lá no fundo do seu coração, para que Deus te liberte de tudo isso, entendeu? E quando você menos perceber, a coisa está fluindo, entendeu? Porque, nesse caso, eu estou te dando o meu testemunho, sabe? Eu nunca fiz nada, Bel, nunca. Tudo que aconteceu na minha vida foram as pessoas que falaram para mim. Tudo. Até mesmo o fato de eu ser pastor. Eu nunca dei meu nome para ir para o seminário. Falei, eu vou para o seminário, fiz força. Pelo contrário, a minha vida testemunha isso. Eu fui para o seminário depois de 7 anos de igreja local. E todo mundo buzinando na minha cabeça, entendeu? Desde o primeiro dia. Pô, você é missionário, você é pastor, você é isso. Eu ficava quietinho. Aí, por exemplo, na minha denominação é assim, você fez o seminário, mas não significa que você é pastor, significa que você fez o seminário, ser pastor é outra coisa. Você precisa ter a vocação. E aí a minha igreja reconheceu a minha vocação. Eu fui para o seminário, meu processo começou em 2004, 2005 eu fui, fiquei formalmente até 2005, 6, 7, 8. Só que eu fiquei até 2010, porque, graças a Deus, eu fui um bom aluno, aí o diretor do seminário me chamou para ser professor. Fiquei lá, mas eu fiquei 10 anos no seminário, olha que coisa doida. Fiquei lá um tempão. Aí, 2005, né? Quando deu 2009, a minha igreja falou que eu deveria ser missionário urbano. Aí fui lá, fui ordenado a missionário urbano. Isso 2009, um ano depois de terminar o seminário. Quando deu 2014, a minha igreja, 2014, 2009, 9.
10, 11, 12, 13, 14. 5 anos depois, minha igreja falou assim, então, você é pastor, cara, a gente vai pedir o seu conselho. Eu falei, demorou, beleza. Aí, em 2014, eu fui consagrado ao ministério pastoral, entendeu? E tô aí até hoje, entendeu? Porque essas coisas, para mim, são secundárias, entendeu? Eu não preciso delas, entendeu? No sentido assim, eu preciso ter meu título. Não, não. Elas só aconteceram porque eu sou quem eu sou. E tanto eu sou quem eu sou, que até mesmo aqueles que poderiam exercer um preconceito sobre mim não puderam resistir. Entendeu? Olha que coisa interessante. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Nunca pedi ninguém, vai lá e fala isso aí por mim. Não, pelo contrário, as pessoas é que falam para mim. Pô, Michininho, você faz isso, isso, isso. Por que você não faz isso, isso, isso? Eu falo, pô, é legal. O estudo mesmo começou assim. A gente ficava lá na rua, todo mundo aí que é da igreja sabe, a gente ficava lá na rua, a gente era sempre os últimos a ir embora, e um dia o Stênio falou assim, cara, já que a gente fica aqui, por que a gente não fica ali dentro? É mesmo, né, cara, vamos ficar ali dentro. Aí estamos aí dentro até hoje, entendeu? É simples assim. Mas eu nunca precisei forçar nada, 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 nada. Então, todas as coisas que acontecem comigo, elas acontecem assim, com naturalidade, com espontaneidade. Elas vão fluindo, eu só fico no fluxo. Entendeu? Quando eu vejo que o fluxo virou para o outro lado, eu vou para o outro lado, eu não fico fazendo força, entendeu? Às vezes eu até tenho dificuldade de responder algumas pessoas, por exemplo, pergunta assim, por exemplo, e a parada lá do skate? Eu falo, agora nem tô andando tanto de skate, tem a hora. E a música? Não, agora a música não tá rolando não, agora tá rolando para cá. Então, onde tá rolando, eu vou, entendeu? É estilo vender guarda-chuva, mano. Você vende guarda-chuva, tá chovendo. Quando fez sol, você fala que é guarda-sol. Você tem que se adaptar. E é assim que flui. Quem produz a onda é o Espírito Santo. Acho que é o melhor exemplo que eu posso dar. O meu trabalho, Abel, não é produzir onda. O meu trabalho é pegar a onda. Então, qual é a onda que o Espírito Santo está produzindo agora? Mas é a onda do Espírito Santo. Não é tendência, é onda. Então, na onda que o Espírito Santo levantar, eu vou. Entendeu? E quando ela terminar, eu volto e pego outra onda. Entendeu? Por exemplo, essa onda aqui que eu tô com vocês, eu peguei há 22 anos. Tô surfando nela até, tempão, velho. Já vi um montão de coisas acontecendo. É maneiraço, porque eu tô nela há 22 anos, então todo dia eu vejo Deus trazendo gente nova pra onda. Eu falo, olha só, cara, todos os dias. Eu não me lembro de nenhum encontro nosso. Vocês podem guardar isso. Não há nenhum encontro nosso que não tenha um visitante. Todo encontro aparece alguém aqui. Do nada. Sempre aparece alguém. Poxa, mano, se isso não for Deus, eu não sei o que é, que a gente tem o pior marketing do mundo. Quem de nós aqui faz cartaz, propaganda? Não, mano, é porque o negócio toca em você e você conta para todo mundo. Esse é o melhor marketing. Mas não é aquele marketing do vamos fazer, nós temos que ter 100 inscritos no nosso canal. Não, nada disso, mano. Deixa o negócio fluir aí, cara. Deixa fluir. Porque na espiritualidade de Jesus de Nazaré, as coisas são pequenas. Entendeu? Quem gosta de holofote tem que fazer outra coisa. Entendeu? Tem que aderir aí a galera do coaching, entendeu? Que agora já não é mais da prosperidade, não. Agora é coach. Agora é a nova nomenclatura para enganar os incautos, entendeu? Então, com Jesus de Nazaré, é tudo na simplicidade, entendeu? É de um em um, entendeu? Porque senão não dá conta. Senão você já vai precisar de amplificação, já precisa de lugar maior, já precisa oprimir o povo, entendeu? Então, questão, Abel, é se entregar, entendeu? Se entrega que a coisa flui com naturalidade, entendeu? Quando você vê, você já está dentro, entendeu? Então, cheque seu coração, vê se não há algum caminho mal, entendeu? Vê se não há algum ensinamento assim que ao invés de te trazer pacificação de ser, te fica te pressionando, entendeu? Outra, uma palavra cara, Bel, resultado. Essa é a palavra do inferno, velho. Essa é a palavra do capeta, trevorosa. Porque aí, mano, junta essa pressão na sua cabeça para você também produzir resultados. Mano, aí lascou tudo. Fé cristã não trabalha com isso. Resultado é coisa de Deus. Ele se encarrega dos resultados. O nosso negócio é sermos fiéis. Entendeu? Deus me chamou para ser fiel. Por exemplo, hoje eu sabia, eu nem falei no início, depois eu já havia começado, eu falei, agora não vou falar não, vou falando aí. Eu sabia que hoje eu tinha um montão de coisas para falar e eu falei, galera, talvez a dinâmica hoje seja diferente e tal, aí eu tenho algumas coisas aqui, vamos ver como é que processa. Aí eu fui falando, acabou que vocês gostaram de ouvir, entendeu? E ficou desse jeito. Porque as coisas vão fluindo com muita naturalidade, entendeu? Com muita naturalidade, entendeu? E você não precisa forçar nenhum processo, entendeu? Não precisa forçar nada. Então, guarda isso no coração e
E fique tranquilo, cara, fica tranquilo, entendeu? Na fé cristã, os resultados, eles estão na mão de Deus todo o tempo, entendeu? Porque a gente está num negócio de ser surpreendido por Deus, entendeu? Então não está na nossa mão. Porque se fosse assim, cara, o sermão melhor que eu já preguei na vida, eu ia falar, caramba, hoje vai converter 1000. E o sermãozinho que eu achei que foi o pior de todos, e aí geralmente acontece exatamente o contrário. Graças a Deus, bendito seja, que eu nunca achei que eu preguei muito bem, entendeu? Não, hoje eu arrebentei. Não, eu já tive noção que teve dias assim que eu falei, cara, aconteceu alguma coisa diferente aqui enquanto eu falava. E isso eu consigo perceber. Mas para mim, a maneira que eu falo, para mim, quase sempre é a mesma, entendeu? Agora, já teve vezes que eu encontrei maior dificuldade na hora de falar, o ambiente não estava bom, eu senti dificuldade, entendeu? Então, em dias assim, eu fico às vezes triste, falo, caramba, Deus, não consegui falar as coisas do jeito que eu gostaria, porque estava ruim, o ambiente estava ruim. Graças a Deus, foram pouquíssimas vezes na minha vida, pouquíssimas. Na verdade, foi só uma vez. Teve uma vez na minha vida que eu fui falar num lugar, e não é porque foi ruim, é porque aconteceu alguma coisa lá que até hoje eu não sei o que foi, porque assim, eles me queriam nesse lugar, pagaram até passagem de avião para mim e tal, mas o negócio não foi bom. As coisas que eu dizia, elas não reverberavam, elas não ecoavam. Quem toca sabe, é igual você percutir um instrumento e ele não reverberar, é você tanger uma corda e ela não vibrar. É ruim demais, cara, é estranho. Você fala, pô, o que tá rolando aqui? Até hoje eu não sei o que foi, não sei. Então, naquele dia não foi bom. Eu consegui falar tudo o que eu deveria falar, mas aquilo não ecoou. Porque geralmente eu falo uma coisa, eu olho para a plateia, assim, para a audiência, vem mais coisas para falar. Naquele dia eu falava, parecia cair assim, ó, pum, eu falei, hein? Falei, eu tenho que ir embora desse lugar o mais rápido possível. Então eu aprendi com Deus também o seguinte, cara, não interessa se você falou bem ou mal, a questão não é essa, a questão é Deus. Então, qual é a sua questão? Eu fui chamado para ser fiel, a mensagem que eu tinha para entregar era essa, e os resultados ficam na mão do Todo-Poderoso, entendeu? Então, cheque seu coração, Abel, cheque seu coração, e se você, nesse sondar, no seu lugar secreto, encontrar alguma motivação, assim, que ao invés de te deixar tranquilo, te deixa estressado, cara, abre mão de tudo isso e fica tranquilo, porque se você for em Deus quem você deve ser, as coisas vão fluir com naturalidade, entendeu? Com naturalidade, sem peso, entendeu? E com espontaneidade, beleza? Obrigado aí pela pergunta e pela contribuição. Espero ter te elucidado de algum modo. Alguém mais? Deixa eu responder aqui o chat. Ó, Maria Paula disse, essa ilustração sobre a escada foi perfeita. Que bom, Maria, que bom. Eu também acho. Eu não tenho nenhuma melhor do que essa. Essa, para mim, é sensacional. A Débora disse, pastor, penso que estar parado na escada significa sermos obedientes à palavra de Deus para que as bênçãos nos alcancem. Sim, sim. É só ficar parado lá, entendeu? E a obediência... De fato, um dia desse estava fazendo uma live com a galera da PIB do Retiro, eu falei isso assim, me ocorreu na hora, estalou, eu falei, a obediência nos coloca no caminho da providência, entendeu? Tem um caminho, providência significa providere, ver antecipadamente, então Deus já providenciou tudo que é necessário para que a gente viva bem, simples assim, mas se a gente não obedece, a gente está fora desse caminho, então as coisas não conseguem nos alcançar, entendeu? E é sempre um problema nosso. Então, concordo, Débora, é isso aí mesmo. Leandro escreveu aqui, Romanos 12, um versículo muito caro para nós, é exatamente isso, Leandro. Transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É exatamente isso. Esse é um texto que recorrentemente eu cito, porque é daqui que a gente depreende a compreensão. A fé cristã, ela trabalha com essa nova mentalidade. Por isso que a gente precisa ser educado na justiça do reino, para a gente aprender a ter essa mentalidade, a mente de Cristo. Porque sem a mente de Cristo, a gente não consegue experimentar e comprovar que, de fato,
a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse boa, perfeita e agradável significa que ela traz sentido e significado para a nossa vida. Eu lembro que há pouco eu disse a vocês que há uma norma de funcionalidade no universo, e a norma de funcionalidade no universo é a vontade de Deus. Então, todas as vezes que a gente dá ouvidos a Deus, as coisas fluem, entendeu? As coisas fluem, não tem como não fluir, porque Deus fez todas as coisas para que elas fluam. Nós é que obstacularizamos o fluir de Deus, entendeu? A gente é que bota obstáculo na coisa. Então, quando a gente... O negócio todo se resume tão somente nos entregarmos. Quando a gente se entregar, tudo vai fluir, entendeu? Agora, sempre eu preciso fazer essa ressalva. O fluir não significa sucesso conforme o mundo. Nunca se esqueçam disso, lembre-se sempre. O fluir significa que aquilo que Deus quer vai acontecer. Agora, como vai acontecer, eu não tenho a menor capacidade de dizer a vocês, porque tudo vai acontecer ao contrário aqui, entendeu? Então, por exemplo, um cara que quer ser bem-sucedido aqui no planeta Terra, ele não pode andar com Jesus de Nazaré. Não tem como. Para ter sucesso do jeito que o planeta ensina, não dá para ser discípulo de Jesus. Aí você vai fazer outra coisa. Agora, se você quiser ser exitoso do jeito de Deus, aí você cola com ele, entendeu? Aí na estação certa, insisto, o fruto vai aparecer, entendeu? Porque foi isso que está escrito no Salmo número 1. É tudo na estação certa. Aí, por exemplo, as nossas réguas de mensurabilidade de sucesso, elas não servem. Por exemplo, eu estou há 22 anos fazendo uma determinada coisa. Mano, para mim, primeira coisa, a sensação do meu coração, parece que foi ontem que eu comecei tudo isso. Parece que foi assim, ó. Eu lembro o dia, foi uma sexta-feira que eu encontrei com meu amigo Dudu, que está aqui. Eu falei, Dudu, encontrei Jesus. Pô, parece que foi ontem, eu tenho isso assim, mas muito claro na minha memória. Cara, passaram 22 anos, cara. 22 anos. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Entendeu? Para mim parece que foi ontem, cara. Parece que foi ontem. Mas tudo aconteceu. Eu sei as coisas que Deus imprimiu no meu coração. Eu olho e falo, cara, a coisa aconteceu, cara. Porque assim, eu ser pastor é uma coisa improvável. Eu ser pastor na igreja que eu sou é mais improvável ainda. É um negócio de... Só Deus pode fazer um negócio desse. E ele fez, cara. E não acabou. Tem esse detalhe. Não acabou. Entendeu? Porque, assim, tem aqueles momentos... A Beatriz, semana passada, até perguntou sobre isso. Eu estava ouvindo agora. Se todas as vezes que a gente lê a Bíblia, Deus pode falar conosco, Ele tem alguma coisa para dizer. Eu disse que sim. Às vezes, não. Tem momentos que parece que Deus está em silêncio, entendeu? Tem esses momentos, tem hora que parece que está ouvindo Deus toda hora, tem hora que parece que dá assim um hiato, assim, um longo silêncio, mas não significa que ele não está trabalhando. Então eu também procuro me lembrar disso na minha vida. Ele não terminou, eu não estou acabado, entendeu? Tem muita coisa para acontecer ainda, se Deus quiser que eu fique aqui no planeta por um bom tempo. Tem muita coisa para acontecer, então eu deixo fluir, cara. Eu fico fazendo o que tem que fazer todos os dias, procuro fazer com consistência, para que se acabar, acabou, entendeu? Para que eu não fique com aquela sensação, nossa, eu tinha que ter feito assim. Não, eu não durmo com isso, cara, não durmo. Acabou, acabou. Por isso que eu prego, também quando eu falo assim, irmãos, por hoje é só, acabou. Aí acabou mesmo, não fico, não, vou acabar, não. A não ser quando eu estou tentando acabar e não consigo. Aí sou eu mesmo, ó. Note que eu disse, eu estou tentando acabar. Mas quantas vezes, por exemplo, eu já tive conflitos assim com Deus enquanto eu estou falando. Porque eu estou tentando acabar, mas é porque eu quero acabar e estou vendo Deus assim, não é para acabar coisa nenhuma, mas eu estou tendo que acabar por causa, às vezes, de horário. Por exemplo, eu fiquei impressionado, eu nem ia comentar, mas agora eu vou. Cara, eu fiquei impressionado com a velocidade que eu falei nesse café com Cristo. Caramba, mano, eu tava na correria, que eu falei, que isso? Mas é por quê? Porque o tempo é muito pequeno e eu já estouro 15 minutos sempre. Porque, assim, meia hora é muito pouco tempo, cara. A não ser que você faça algo superficial. Você tem duas alternativas quando o tempo é curto. Ou você aumenta a profundidade, entendeu? Se aumenta a profundidade, assim, de uma maneira que muita gente vai morrer afogado de primeira. É igual você mergulhar, vai 300 metros de prima. Só que é isso, cara. Estoura tímpano. Você não aguenta a pressão. Ou então... você fica na superficialidade. Aí eu fico lá tentando fazer uma malabares. Pode ver que todos os áudios têm 45 minutos. Todos. Sempre tem 45, que eu acabo estourando 15. E aí o café vem na sequência, então assim, eu fico constrangidaço, entendeu?
Eu fico constrangido, porque como é que eu não vou comunicar aquilo que Deus me deu para comunicar, mas como é que também eu vou queimar o horário? É tenso, não é um negócio fácil. E eu não sou o administrador do tempo ali, não me compete. Então, eu tenho tempo tal. Então, assim, é difícil. Então, sempre rola esse conflito, entendeu? Em mim, assim, mas eu procuro fazer da melhor maneira possível, com consistência, porque o dia que acabar, acabou. Igual assim, por exemplo, se vocês pegarem o terceiro áudio do café desse ano, eu, quando ouvi, eu fiquei impressionado. Do nada, eu comecei o café falando sobre a importância da reunião coletiva comunitária e falei para a gente experimentar o quanto a gente pudesse enquanto dava. Nem sabia de coronavírus, cara. Quem falou que no outro mês teve? E quem sabe lá quando vai voltar o café? Como é que nós vamos voltar para o café? Não tem. Eu continuo gravando os áudios e disponibilizando, mas a presença ali nem sei quando vai ter. Então, eu tô lá desde 2004, cara. 16 anos fazendo aquela parada. Eu dei tudo de mim. Desde 2011 está tudo gravado. Aí, pode ser que um dia acabou. Então, todo mundo vai ficar com a memória. Caramba, velho, acabou, velho. Acabou. Enquanto teve, a gente aproveitou. Agora acabou, acabou. E eu não sinto, assim, remorso. Ai, poxa, eu deveria... Não, tudo que era para falar, eu falei com intensidade. Graças a Deus, ó, a gente está vivendo privilegiado por isso. Ó. A gente ouviu 12 áudios. A gente ouviu um ano inteiro. Já pensou? 12 áudios, cara. Tá tudo gravado. E se tivesse perdido tudo isso? Não houvesse diligência em gravar? Eu sempre julguei que era importante. Pô, beneficiou muita gente. Tá certo? Pessoal, é isso. Eu estou contente, mas ainda não satisfeito. Há algumas coisas ainda para falar, mas eu reconheço que um boi deve ser comida aos bifes e muita água mata a planta. Então, por hoje, eu creio que é o suficiente. Se você quiser ainda tecer algum comentário, estou ouvindo. Caso não, vou chamá-los para que a gente possa orar. Tá certo? Então, vou abrir para vocês. Querendo comentar, pode. E, na sequência, a gente ora. Sou eu de novo. Não é bem um comentário, não. Mas eu lembrei de... Eu não sei nem se pode fazer isso, na verdade, né? Mas eu lembrei de uma canção de um amigo meu, que ele escreveu há um tempo atrás, que eu acho que faz um pouco de sentido porque o senhor está falando, assim, porque me veio a memória. E eu só queria saber se eu posso mandar ela rapidinho aqui para vocês. Pode sim, Edgar. É muito bem-vindo. Manifeste o seu talento e enriqueça-nos. Porque faz para mim isso. Quero teu amor cravado em mim para sempre, não me perder em minhas emoções. Só quero te sentir em minhas orações. Minha fé fortalecer. E a cada dia vencer em ti. Teu amor me purifica, tua palavra me sustenta. Teu Espírito me vivifica, só por estar em ti. Teu amor me purifica, tua palavra me sustenta. Teu Espírito me vivifica,
só por estar em ti. Só por estar em ti. Tu és a videira verdadeira. Era isso só, mas eu achei que fez muito sentido porque eu aprendi hoje e eu lembrei disso de assalto e eu falei, acho que eu vou compartilhar isso com os meus irmãos porque eu tenho sido tão bem alimentado aqui por vocês que eu sinto a necessidade de poder retribuir um pouco. Beleza, Edgar, mandou muito bem. Obrigado, irmão. Sempre que você quiser, você tem esse espaço é nosso, entendeu? Para manifestação dos nossos dons, talentos, habilidades, faculdades. Fique sempre à vontade, entendeu? Sempre pode, irmão. Muito pertinente, muito pertinente. Muito bom. Irmãos, vou chamá-los então para nós orarmos. Vou dizer algumas palavras sobre tudo que nós conversamos. Vou procurar fazer um fechamento e na sequência nós oramos, tá certo? Então, olha só. Eu vou ler o texto, o versículo 8 de Atos, e vou tecer esse comentário final em cima dele. Olha só. Jesus diz assim, começa com a conjunção adversativa. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, guarde isso. O chamado é para ser. O chamado não é para fazer. Entendeu? Então, esse poder de Deus, na verdade, é para que nós sejamos quem Deus nos chamou para ser. Deus, ele nos tem salvado e ele tem chamado do mundo um povo para si e enviado de volta o seu povo ao mundo como servos e testemunhas. Guardem isso. Deus nos salvou do mundo, entendeu? Nos regenera, nos transforma em ato contínuo, todo o tempo todo, ele está nos transformando o caráter e nos envia de volta ao mundo como testemunhas. Essa é a tríplice conversão. Depois eu vou deixar esses áudios para vocês também. A sequência dos nossos estudos. Então é o seguinte, Deus nos salvou do mundo, nos levou para ele, nos colocou na igreja, e depois ele nos devolve ao mundo. Igual a ideia? Então, quer nós durmamos, trabalhemos ou façamos qualquer outra coisa, primeiro nós somos discípulos. Nunca nos esqueçamos disso. Lembremos-nos sempre, entendeu? Nós somos discípulos. Então, nós somos o povo que tem o compromisso de levar às nações aquilo que o Espírito Santo já gravou em nossos corações. A gente só comunica às demais pessoas aquilo que o Espírito Santo já imprimiu no nosso coração. Então, é uma questão de ser, saber e viver. Então, ser o quê? Ser conforme a nossa identidade, saber quem nós somos e viver em conformidade com a nossa identidade. Então, por isso que quando eu dei a resposta ao irmão Abel, eu falei a ele que checasse o seu coração no secreto, para que ele pudesse perceber se algum resquício de ensinamento que esteja lhe privando dessa vida leve e livre do Evangelho, na qual nós não precisamos andar sobrecarregados, pressionados para produzir nenhum tipo de resultado a partir daquilo que nós fazemos, tá certo? Então, essa é a ideia que eu queria deixar para vocês hoje e quero só dizer uma última coisa. Invista suas fichas em discernir em Deus quem você é. Porque quando você entender plenamente quem você é, nunca mais você vai querer ser qualquer coisa diferente daquilo que você pode ser. Agora, essa pressão sobre nós para que a gente não seja quem a gente realmente deve ser, ela é sutil. É tudo muito sutil.
Se você não tiver o seu espaço reservado de secreto com Deus, você nunca vai perceber as forças sutis que estão sobre você para que você desvie sutilmente do caminho. Entendeu? Então você começa a querer isso, começa a querer aquilo e vai investindo tempo. Quando vê lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim, cara, o que eu me tornei? Porque o espelho não perdoa ninguém, cara. Quando você der aquela olhada no espelho daqui a uns anos, você tem que gostar do que você está vendo, entendeu? E eu estou falando por experiência. Eu olho lá, todo jeito que eu estou, mas eu estou satisfeito, eu estou feliz, entendeu? Não estou triste não, entendeu? Então você tem que olhar para o espelho e ficar em paz. Você não pode olhar para o espelho e falar assim, pô, mano, não estou gostando dessa parada aí não. E esse é o espelho daquele que tem no banheiro. Agora, quando você olha para esse espelho aqui, ó, chamado Novo Testamento, esse aqui é implacável. Aquele do banheiro, você pode até conseguir que ele minta para você. Pode fechar com a Jequiti, com a Mary Kay, entendeu? Você dá seu jeito. Agora, esse aqui lança na face, entendeu? Ó, você é charlatão, você é mentiroso, você é estelionatário da verdade. Você sabe disso, né? E aí, vai ficar nessa aí até quando? Você sabe que todo mundo tá batendo palma para você, mas você tem consciência no íntimo do seu ser que você é mentiroso e você é mentirosa. Você vai ficar nisso aí até quando? Nesse dublê aí, entendeu? Aí é contigo. Então, por hoje, eu creio que é o suficiente. Eu acho que o Espírito já nos deu uma esmagada boa. Então, vou deixá-los para que vocês resolvam o que há para ser resolvido. Então, vamos falar com quem resolve? Vamos falar com o nosso Pai. Deus, nós invocamos o teu nome, pela mediação de Cristo Jesus e pelo Espírito que em nós habita e nos reveste com muita alegria. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos reunir em torno do texto sagrado, acontece o que aconteceu hoje. A gente ouve a tua voz, a gente se percebe, a gente vê de fato quem nós somos, a gente se dá conta de qual é o teu projeto, de qual é o teu propósito, e a gente tem parâmetro e a gente pode mensurar com a luz de Jesus onde é que nós estamos na caminhada. Então, nessa noite, Deus, nós percebemos que o nosso chamado é para sermos e sermos transformados e também feitos em agentes de transformação. E nós temos essa grande oportunidade de levar às nações aquilo que o Espírito Santo já gravou em nossos corações. Então, Pai, nessa noite, é isso que nós queremos, viver em conformidade com a nossa identidade mais profunda. E para isso, Deus, nós precisamos do Teu Santo Espírito sobre nós para que a gente tenha possibilidade de experimentar de fato essa transformação a partir do íntimo do ser. Porque nós, por nós mesmos, não temos condição alguma de manifestar a vida do Cristo ressurreto. Ainda que nós quiséssemos, ainda que fizéssemos forças, ainda que nos empenhássemos, enfim, não seria possível. Então, sendo assim, reconhecendo que nós não damos conta, é que nós admitimos e desistimos de fazer por nós mesmos. Então, nós deixamos tudo isso sob os teus cuidados e nos entregamos à tua graça. Que a tua graça nos torne quem nós devemos ser. Só o Senhor sabe quem nós realmente somos. Então, nós cessamos todos os movimentos e nós nos entregamos a ti de tal maneira que o teu Espírito nos faça permanecer na conexão perfeita, de tal maneira que ao longo do processo, a vida de Jesus possa se manifestar em cada um de nós e que nós, de fato, sejamos as testemunhas que o Senhor nos salvou para ser, porque nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. E a essa disciplina e a esse mestre que nós reconhecemos como o Senhor, nós nos submetemos com toda a alegria do coração. E que essa submissão possa trazer louvor, glória para o teu nome e benefício para todos aqueles que venham a se encontrar conosco. Então, que a nossa vida seja uma manifestação maravilhosa da graça do Senhor em nós e dos nossos dons, talentos e faculdades que foram conferidos por ti para o máximo louvor da sua glória. Nessa noite, essa oração de gratidão que permeia o nosso coração. E nós fazemos em nome de Jesus.
cujo Espírito nos batiza e nos habita. Amém. Amém. É isso, meus irmãos. Sensacional estar com vocês. Querendo Deus nos oportunizando, próxima sexta nós nos encontramos. Beleza? É isso. Fiquem com Deus, vivam bem, continuem se cuidando. É isso. Paz.